Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, queridos amigos obstinados, queridas amigas obstinadas. Veja bem, eu escuto muitas pessoas e até influenciadores falando de riqueza, mas em uma abordagem pouco superficial, que é a riqueza apenas material. Eu gosto de falar de um conceito que chamo de riqueza plena, que eu trato aqui no livro Mentalidade de Riqueza, um dos meus 37 livros. Trata-se de um conceito mais amplo. Ele se refere à sensação de bem-estar e à satisfação em todas as áreas da vida, incluindo a saúde, relacionamentos, que é o network, trabalho e lazer. É uma ideia de riqueza que não necessariamente se relaciona com a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem, mas também não exclui a abundância financeira e até a considera como ferramenta para ajudar na obtenção de outros tipos de riqueza. Enquanto a riqueza financeira pode ser medida em termos concretos, a riqueza plena é uma questão de percepção individual e varia de pessoa para pessoa. É importante lembrar que o desenvolvimento da riqueza plena envolve harmonia entre todas as áreas da vida. Sua construção requer buscar desenvolver, ampliar e manter um equilíbrio saudável entre as áreas financeira, emocional, física, mental e espiritual da nossa vida. Por isso é tão importante entender que construir um mindset de riqueza não se trata apenas de moldar um modo de pensar para acumular dinheiro. É desenvolver um modo de ser e de pensar que enfatize a criação e a gestão eficiente dos mais nobres recursos que podem existir em nossa vida. E aí, você acha que já conquistou a riqueza plena? Meus amigos, fiquem ligados, viu? Que daqui a pouco eu vou trazer mais uma dúvida que recebi pelas minhas redes sociais para compartilhar com você um insight interessante. E por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial, que pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a vida da sua empresa. Intal. O mercado de imigração legal para os Estados Unidos tem se mostrado cada vez mais relevante para brasileiros em busca de novas oportunidades de vida, carreira e negócios. Com a crescente globalização, o desejo de estudar, trabalhar ou empreender fora do país vem impulsionando a demanda por serviços jurídicos especializados nesse segmento. Nesse contexto, existem escritórios especializados que atuam de forma estratégica nesse cenário, oferecendo suporte completo e personalizado para atender às exigências do sistema migratório norte-americano, conhecido por sua complexidade e rigor. A procura por vistos como o EB2, voltado para profissionais com alta qualificação, ou vistos empresariais como o L1, para expansão de negócios, reforça o perfil de um público que busca não apenas morar nos Estados Unidos, mas se estabelecer com solidez e planejamento. Vamos agora falar um pouco mais desse assunto com a doutora Mara Pessoni, advogada especialista em comércio exterior e imigração. Bom dia, o programa Inovação e Negócios está no ar. Hoje estou aqui com a doutora Mara Regina Pessoni, ela que é advogada brasileira especializada em imigração e comércio exterior, com mais de 10 anos de experiência nessa área. Ela também é sócia administradora da empresa CNI, Consultoria de Negócios Internacionais. Doutora Mara, bom dia, muito obrigada pela sua presença e pela sua participação.
Olá, bom dia a todos, bom dia, Carol. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutora Mara, eu queria começar o nosso bate-papo pedindo para você contar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Como que você começou a sua carreira e o que te levou a entrar nesse mercado de consultoria e negócios internacionais? Então, Carol, eu trabalho desde os meus 15 anos de idade e sempre na área administrativa. E com o passar do tempo, eu atuava numa financeira e tive contato com o mundo de comércio exterior através de um irmão que atuava no governo, e aquilo me despertou um novo ramo de negócios. Então, eu fui fazer uma faculdade na área de comércio exterior para poder atuar, porque eu via um potencial muito grande, principalmente assim, inicialmente no meu estado, onde eu estou, né, que é o estado de Goiás. E aí fiz essa faculdade, comecei ali devagarzinho a atuar nessa área de comércio exterior. E conheci o que hoje é meu sócio, o Dr. Witer de Siqueira, recém-chegado dos Estados Unidos, depois de ter vivido mais de 20 anos lá, advogado, cidadão norte-americano e brasileiro. E aí nós firmamos essa parceria e decidimos criar a CNI. Inicialmente, a ideia da CNI era trabalhar com o comércio exterior, trazendo companhias do estrangeiro para o Brasil. Mas depois, muita coisa mudou. Legal. Bom, a gente sabe que a CNI ela atua no setor de consultoria empresarial e comércio exterior, né? Queria que você contasse um pouco quais são os serviços que vocês oferecem e qual que é o público-alvo de vocês. Então, os serviços que a CNI oferece são de internacionalização de empresas. Ou seja, nós pegamos as empresas brasileiras e levamos elas aos Estados Unidos. O nosso foco único é Estados Unidos. Por quê? Porque o Dr. Witer, ele é cidadão norte-americano e viveu nos Estados Unidos por muitos anos, foi advogado lá, foi promotor de justiça e tudo mais. Então, o conhecimento dele, aliado ao meu conhecimento, nos gabarita a levar companhias para os Estados Unidos. Então, esse é o nosso foco, é o foco da CNI, internacionalizar empresas. A ideia era criar essa cultura no empresariado brasileiro de internacionalizar, porque a maioria o Brasil é feito de pequenas e médias empresas, né? E esses empresários, eles acham que eles não são capazes de internacionalizar. Então, a nossa ideia é criar essa cultura de que, tendo um bom produto, é sim possível internacionalizar. Legal. Falando um pouquinho sobre inovação, doutora Mara, queria saber o que a CNI trouxe de inovação aí para o setor de consultoria de negócios internacionais, né? O que diferencia a CNI no mercado em relação à inovação? Então, o que diferencia a CNI é justamente isso, o conhecimento, o vasto conhecimento que nós temos, além de um corpo jurídico que nós temos, que nos dá um suporte, que é o Witer, Pessoa & More, porque nós não apenas levamos as empresas aos Estados Unidos, mas também nós levamos o empresariado, né, os executivos, com uma situação de visto ou de green card, que é, assim, muito o sonho da maioria. Né, um visto de empresário, no qual ele pode gerir a empresa dele nos Estados Unidos e no Brasil, ou até um green card quando os requisitos são atendidos. Então, esse é o diferencial da CNI. Nós não apenas levamos só a empresa, mas levamos o empresário, o executivo, aquele funcionário de confiança, em condições legais e até para depois, no futuro, se tornar um cidadão norte-americano. Então, é isso que a CNI inova, diferentemente das outras consultorias que levam a empresa, né? Nós temos toda a estrutura, nós fazemos o business plan, nós fazemos todo o projeto, os registros nos Estados Unidos, a contratação de profissionais lá e também a parte de vistos, que outras empresas não oferecem. Legal. Doutora Mara, falando um pouco sobre tecnologia, a gente sabe que a tecnologia hoje em dia está impactando todos os mercados, né? Inclusive o de vocês. Como que essas novas tecnologias, elas estão transformando esse segmento de vocês, esse mercado de consultoria e negócios internacionais? Como que está impactando a tecnologia nisso? Bom, a tecnologia, ela vem para agregar, né? Mas nós não devemos ser totalmente dependentes dela. O ser humano ainda tem que ser o peso maior. Então, nós usamos a tecnologia, por exemplo, eu faço business plans, que são os planos de negócio das empresas nos Estados Unidos. Então, a tecnologia trabalha muito a meu favor, ela me ajuda muito nesse aspecto.
mas eu não apenas só uso a tecnologia, eu uso também o fator humano. Eu converso com o empresário, eu vou para dentro da empresa para entender o que ela, os sonhos, os objetivos e tudo mais. Mas a tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela agrega valor demais ao nosso trabalho e ao resultado do trabalho, com toda certeza. Doutora Mara, falando um pouco sobre desafios. Para as empresas que buscam internacionalizar os negócios hoje, atualmente, quais são os desafios que essas empresas encontram pela frente? Olha, em relação, como eu falo de Estados Unidos, né? Nesse exato momento, as empresas estão tendo um momento assim crucial, por conta dessa supertarifação que o Trump determinou para a maioria dos países do mundo. É um momento difícil para um empresariado que está aqui no Brasil e que vai exportar, mas é um momento de oportunidade para esse empresário, para essa empresa, abrir nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão precisar de produtos. Eles são muito dependentes dos produtos chineses e que agora não vão entrar a continuar desse jeito. Eu acredito que não vai continuar, eu acredito que em 6 meses essa situação já vai estar mais ou menos resolvida, mas é um momento de o empresário pegar o produto dele e torná-lo made in USA. Então, o desafio dele é ter essa coragem, é buscar o conhecimento, é buscar o apoio, a assessoria de quem tem esse conhecimento e ter essa coragem, porque é um momento, o Brasil vive em crise, porque crise econômica no Brasil é quase que um pleonasmo, né? Infelizmente, nós vamos de uma para outra, muda governo, nós estamos sempre em crise econômica, nosso país é muito instável economicamente, e já os Estados Unidos, mesmo mudando o governo, é uma coisa que o governo americano, independente de qual ideologia ele seja, que eles levam a sério, é economia. Ninguém brinca com economia nos Estados Unidos. Então, o desafio do empresariado brasileiro neste momento é ter essa coragem de tentar alçar esse voo. Legal. Falando um pouco sobre a CNI agora, doutora Mara, como você enxerga o futuro? Quais são os próximos passos, os próximos objetivos e metas da CNI? Então, a CNI, nós estamos trabalhando agora para abrir novos escritórios no Brasil. Existe um certo preconceito pelo fato de estarmos em Goiânia, em Goiás, né? Não é um estado industrializado, é um estado agroindustrial, mas é muito mais voltado para o agro, né? Então, nós estamos trabalhando agora para abrir escritórios em Brasília e em São Paulo. É a nossa meta futura, é abrir essas filiais para que a gente esteja mais próximos dos empresários, principalmente São Paulo. Nós, de vez em quando, vamos palestrar em São Paulo, nós temos bastante contato com o pessoal aí da FIEG e de outros órgãos aí, e assim, somos sempre convidados a fazer palestras nessa região. Então, a gente viu a necessidade de abrirmos um escritório em São Paulo, é uma meta para um futuro próximo. Doutora Mara, falando um pouco sobre vistos, é possível um empresário abrir uma empresa fora do país e futuramente aí ter o Green Card? Sim, é possível, é viável. Existem diversos vistos que levam a isso. Existem os vistos de investidores e existe um visto de executivo. O visto executivo é um visto chamado L1A. O empresário, esse visto permite, inclusive, um trânsito do empresário entre os dois países, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, sem aquela chatice ali da imigração, perguntando o que você está fazendo aqui de novo, né? E esse visto L1 lá, em que o empresário está indo aos Estados Unidos gerir sua empresa lá, é permitido, depois de um certo tempo em que a empresa está dentro dos Estados Unidos, pagando impostos, gerando empregos, que ele seja transformado para um green card chamado EB1C. Então, é um green card para o empresário, para o executivo, para o cônjuge, para filhos menores de 21 anos. Então, é uma possibilidade gigante para quem quer realmente qualidade de vida, dolarizar seus lucros e ainda manter sua empresa no Brasil. Perfeito. Doutora Mara, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os empresários, para as empresas que buscam inovar e crescer nesse mercado global. Então, a minha mensagem é exatamente essa. É o momento de abrir os horizontes, abrir os leques de oportunidades. Quando o mundo enfrenta uma crise como essa que está enfrentando agora, aquele empresário que ousa, ele sai na frente. Cerque-se de bons profissionais. Se você tem um bom produto, se você confia no seu produto, cerque-se de bons profissionais e vá adiante, dê um passo além.
porque o mundo ele é repleto de oportunidades. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo, isso não vai mudar. O americano é consumista ao extremo. Então, leve seu produto para dentro daquele país, de economia estável e que é o maior mercado consumidor do mundo. Essa é uma grande oportunidade. Muito legal. Doutora Mara, muito obrigada pela sua participação e sucesso para você e para a CNI. Carol, eu que agradeço essa oportunidade, tá? Muito obrigada. Essa foi a doutora Mara Regina Pessoni e esse foi o InTalks de hoje. A gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e negócios. Insights. Oferecimento. MedTwins. Revalide seu diploma médico com a MedTwins. Quantas vezes você já se pegou sonhando uma vida diferente? Imaginando tudo que poderia conquistar, os lugares que gostaria de conhecer, as metas que gostaria de atingir. Mas depois veio aquela dúvida, será que isso é mesmo possível? A verdade é que sonhar é fácil. O difícil é transformar o sonho em objetivo. E a diferença entre os dois está na ação. Sonhos vivem na imaginação, objetivos vivem na prática. Um sonho sem um plano é só um desejo passageiro. Mas, quando você define o caminho, estabelece metas e começa a agir, ele deixa de ser apenas um pensamento e se torna uma construção real. Não basta querer, é preciso persistir. Os resultados não aparecem da noite para o dia, mas a cada passo que você dá na direção certa. E se, em vez de apenas imaginar, você começasse a fazer? Se, em vez de esperar o momento perfeito, você criasse oportunidades? Nós, da MedTwins, criamos um método exclusivo para quem vai realizar a prova do Revalida, para poder exercer a medicina no Brasil. Crie esta oportunidade. Atenção! Este recado é para você que estuda ou conhece alguém que estuda medicina no exterior. Muitas pessoas sonham em ser médico, mas estudar medicina no Brasil é um investimento muito alto. Por isso, a melhor opção é estudar no exterior. Porém, após a tão sonhada formatura, começa o pesadelo de passar na prova do Revalida para poder exercer a profissão no Brasil. Esta prova é dificílima e o nível de estresse e pressão são extremos, resultando em um baixo número de aprovados. Com muita experiência e conhecimento, um grupo de médicos desenvolveu e criou a MedTwins, um método inédito e exclusivo, com mentorias, atividades, simulações e principalmente o controle emocional necessário para enfrentar a prova do Revalida. A MedTwins é uma imersão inovadora e eficiente para você finalmente realizar o sonho de exercer a medicina no Brasil. Mais de 2.500 pessoas já passaram pela MedTwins e conquistaram o CRM. Divulgue, informe. Entre agora no QR Code e saiba mais. MedTwins. Revalide seu diploma médico com a MedTwins. E a pergunta de hoje no Instagram vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entre no @JanguiaDiniz. Lá eu passo dicas valiosas, viu? Dicas sobre desenvolvimento profissional, escalabilidade empresarial e muito conteúdo para ajudar você a ressignificar a sua vida. A pergunta vem de Marcelo França. A dúvida dele é o seguinte: eu tenho uma loja de eletrodoméstico com 10 funcionários. E ele pergunta se eu devo investir em mais produtos e diversificar ou melhorar o atendimento. Ora, Marcelo, se os seus produtos já estão bem definidos, focar no atendimento e na experiência do consumidor pode ser uma excelente forma de fidelizar os consumidores. Oferecer consultoria personalizada e buscar melhorar a experiência de compra também pode ser um diferencial muito importante. E se você quiser se aprofundar nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial. Ele é ministrado numa imersão presencial de 3 dias que pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Acesse aí o QR Code na tela, inscreva-se. Meus amigos, o programa de hoje fica por aqui, viu? Amanhã nós vamos voltar. Logo, meus amigos, firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá.
inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub, comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.